Sim, isso mesmo. Acabou o vídeo bem na hora que eu estava terminando a reflexão, mas eu tenho certeza que você entendeu. É isso, né? A ideia da teoria da polidez é uma teoria que ajuda a gente a entender que diferenças sociais, profissionais, pedem que a gente adote as estratégias mais adequadas para a gente alcançar sucesso naquilo que a gente espera conseguir do outro. Né? Então, em posições em que a gente está hierarquicamente acima do outro, a gente pode ser direto e objetivo e falar francamente com ele, né, para que não haja dúvidas e há uma tendência de respeito e cumprimento de ordens. Quando a gente está, isso porque essa fala de cima para baixo, né, numa hierarquia organizacional, por exemplo, ela não cria nenhuma situação de ah, afrontamento da face, ou seja, de constrangimento, porque já é esperado que os líderes passem comando para os subordinados. Né? Numa situação contrária, essa fala direta, em que já se pede as coisas, pode colocar, né, o chefe numa situação, ou seja, numa situação de constrangimento, né? E aí, por proteção da face, tende a não dar ouvidos e até revidar. Então, é mais aconselhado que nessas situações se use estratégias de comunicação indireta, né? Ou seja, que não fale diretamente, mas que procure ir aí, tateando as laterais, esperando fazer com que a pessoa entenda aquilo que se quer, ou seja, se perceba que é importante que ela faça algo. Né? Isso ajuda a gente a pensar nossas construções de argumentos, de como a gente vai abordar para a gente conseguir convencer as pessoas. Ou seja, com essa estratégia a gente tende a construir esquemas de comunicação políticas com as pessoas dentro de uma organização ou até entre organizações, numa negociação, que nos ajuda talvez a alcançar os nossos objetivos com menos atritos, com menos dificuldades. Ok? Então, voltando agora à aula, a gente falou que numa visita de prospecção há a possibilidade de a gente fazer um esquema, né, que vai dar a abertura, o questionamento, demonstração e o compromisso. E aí a gente vai explanar um pouco mais sobre esse esquema. Lembrando que a abertura, de fato, é aquele primeiro contato, né? E aí tem aquele ditado, aquela máxima popular, né? De que a primeira impressão é a que fica. Bom, considerando a ideia de que a primeira impressão, neste caso aqui, significa que ambos os lados demonstram que possuem algo interessante um para o outro, né? Do lado dos clientes, um problema que pode ser um bom serviço para ser resolvido pelo consultor, do lado do consultor, a segurança necessária e a confiabilidade para resolver o problema do possível cliente. Né? Então é importante se preocupar com essa primeira impressão, com esse primeiro contato. E assim como a gente costuma brincar e falar sobre relacionamentos, né, interpessoais, sobretudo quando a gente faz uma comparação dessa abertura com aqueles primeiros encontros de uma paquera, de um date, né? Um encontro com interesses. Date, em inglês, para quem não sabe, é um termo usado, não tem uma tradução literal em português, mas é exatamente isso, é um encontro com interesses, né? Um interesse
No final pode rolar um novo encontro, ou enfim, vai de cada um. E relacionamentos nos Estados Unidos tendem a começar com dating, né? Mas vamos lá. Sim, a ideia é trabalhar uma primeira impressão, né? E aí é um primeiro contato. Lembrem-se, passar confiança. Para passar confiança, para demonstrar credibilidade, não adianta fazer como aquele cara que chega numa paquera contando todas as suas vantagens, mostrando chave do carro, mostrando a carteira gordinha, pedindo as melhores e as coisas mais caras do bar para impressionar ninguém. Não. As melhores práticas para criar uma primeira impressão num relacionamento, segundo 12 a cada 10 pessoas entrevistadas, dizem que é muito mais interessante as pessoas que perguntam, que demonstram dar atenção para você, né? Que demonstram estar interessadas no que você tem, querendo te ajudar ou querendo te conhecer melhor. Então, a gente pode dizer que num primeiro encontro de prospecção, num processo de abertura, as melhores práticas não é se preparar ou preparar um discurso para falar de si, ainda que é bom ter algo pronto e seguro para falar de si, mas o ideal é não chegar falando de si, mas ouvindo o outro, né? Dizem até as, entre dicas de vendedores que o melhor vendedor não é aquele que fala, que apresenta os benefícios, mas aquele que ouve, que escuta, né? E só para brincar com a metáfora do relacionamento, quem aí estiver acompanhando a temporada mais recente da Casa de Papel, né, vai lembrar que o personagem lá do, acho que é Bogotá, fala exatamente isso para o Denver, né? Ouça, é a melhor coisa que você tem a fazer, porque isso te dá tempo para você preparar não a resposta que você quer dizer, mas a resposta que o outro precisa ouvir, né? Então essa é a dica do primeiro momento da abertura. Lógico, se você vai a um cliente num primeiro contato, faça o dever de casa, né? O que se espera é que você pesquisou sobre ele. Bom, se é um cliente que você vai ter uma primeira visita, porque você ligou, antes de ligar para a empresa se apresentando como consultor, faça sua pesquisa. Leia livros, livros não, leia os jornais, acompanhe os cadernos de economia, às vezes até as coisas de fofoca, vejam as empresas que estão crescendo, as empresas que estão contratando, as empresas que estão fazendo investimentos, faça prospecções, veja quais são as cidades em volta que estão crescendo, em que estão aparecendo novos negócios, e isso pode ser um bom cenário, né, para você dizer, olha, ali são lugares interessantes, vou prospectar. Uma vez que você faz esse levantamento e tem uma lista, talvez, de prospects, potenciais clientes, faça o segundo nível do dever de casa. Conheça a história deles. Observe aí, entre nos sites de cada um, faça suas anotações sobre o segmento que eles atuam, veja a concorrência, procurem alguma coisa aí na internet que não seja fake news e que conte um pouco a história da empresa mais recente, situações que estão acontecendo ou sobre o mercado. Isso pode ajudar você a se preparar, inclusive, na sua apresentação para fazer as melhores perguntas, né? Se ao contrário, se alguém ligou para você, é porque se interessaram com aquilo que você demonstrou
ter em algum momento, né? Numa palestra que vocês deram, numa apresentação, no site oficial, né? Faça a mesma coisa, pesquise sobre a empresa que ligou para você e, ao ter a oportunidade de um primeiro encontro, vá preparado. Vá munido de conhecimentos, vá apenas ouvir histórias inicialmente que você já viu de algum modo. E prepare boas perguntas, né? Prepare perguntas para ser feitas justamente para você sondar melhor, para você ter convicção daquilo que ele do problema, de que eles entendem que o problema de fato é aquele que eles estão apresentando, né? E isso ajuda também a você a demonstrar interesse e respeito por esse possível cliente. Então, façam isso como uma primeira etapa do processo, no processo de abertura. Conheça o cliente que você vai visitar, procure, ideal é saber quantas pessoas devem lhe atender, né? Procure sempre se dirigir para as pessoas que têm maior tomada de decisão, né? Não se concentre apenas em olhar para uma pessoa. Às vezes, a pessoa que fala mais e que vai dialogar mais com você não é a que toma a decisão. Procure conhecer quem são as pessoas e prestar bem atenção. Às vezes, quem vai falar com você é justamente o coordenador do departamento, mas ele pode estar acompanhado de alguém superior, né? E aí, olhe nos olhos deles e troque diálogos. O segundo passo, e aqui a gente colocou juntos porque são quase que inerentes um ao outro, é justamente esse desenvolvimento da negociação, que é a etapa de estabelecer os questionamentos certos e demonstrar as soluções, tá? Então, por questionamento, lembre-se que haverá uma necessidade da outra parte também de conhecer você, de ganhar segurança. Também haverá perguntas, né? Então procure demonstrar quem é você enquanto consultor de forma mais segura. Mais uma razão para você fazer uma pesquisa, né? É você tentar imaginar que tipos de problemas eles podem ter e ter bastante segurança ao responder. Quem é você, o que você faz, sua experiência, enfim, coisas que devem ser questionadas do lado de lá, certamente com o intuito de ganhar confiança, credibilidade, segurança naquilo que você pode oferecer ou não para eles. Por outro lado, procure também fazer as perguntas certas, buscando identificar as necessidades desse cliente. Às vezes, um possível cliente apresenta uma visão de mundo, mas não necessariamente ele tem certeza ou ele está certo de que aquele é o problema dele. Algumas perguntas, e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, ajudam a gente a se aprofundar nessa investigação, tá? E o outro lado, o da demonstração, é a espera pelas respostas possíveis, né? Ou a partir das respostas possíveis, a sua proposição, né? Então, entenda. Então, entenda que em algumas situações, imediatamente, o cliente pode não querer te responder as suas perguntas. Procure, ou às vezes ele pode questionar você, já fazendo um julgamento do consultor, achando que esse consultor não é capaz de entender certos aspectos. É importante nesse momento o consultor não se colocar numa defensiva de tentar se defender. Lembre-se que o outro lado criou essa imagem. Uma boa ideia é, ao invés de se defender, concordar e fazer novas perguntas, né? Buscando entender por que esse receio. Mas a gente vai se aprofundar um pouco mais disso no próximo vídeo. Por hora, vamos lendo aí o nosso material e
a gente já continua